Olá, boa noite. Está começando o Rede TV News. Olá, boa noite. Você é sempre muito bem-vindo. Ministério Público Federal entra com ação na Justiça pedindo que passaporte da vacina seja exigido em eventos financiados pela Lei Rouanet. O Ministério do Trabalho vai recorrer da decisão do STF que suspendeu trechos de portaria que impedia empresas que demitissem funcionários por não vacinarem contra a Covid-19. E você vai ver também. No interior de São Paulo, acidente com ônibus de turismo deixa mortos e feridos. Em Minas Gerais, projeto devolve à natureza uma espécie de papagaio em risco de extinção. Após um longo treinamento, as aves resgatadas das mãos de traficantes, enfim, ganharam a liberdade. Conheça as novidades da Campus Party. Depois de 2 anos, as barracas voltaram a ser armadas novamente, mas o número de campuseiros na Campus Party é 97,5% a menos do que antes da pandemia. Com a retomada dos eventos em São Paulo, os portões da Campus Party foram abertos. No tradicional encontro de tecnologia, tem gente de vários lugares do Brasil se divertindo presencial e virtualmente. Com o fim das restrições em vários países, muitos brasileiros já estão voltando para casa. Você vem de onde? De Londres, Madrid, Cochabamba, Bolívia. Elis fez mestrado e doutorado na Europa. E quando estava para voltar, veio a pandemia. Sou doutora agora, eu quero para o meu país, quero trabalhar. E a pandemia veio para te dizer, não, você não pode fazer isso agora, você tem que esperar, calma. O Vitor está fazendo o inverso. Tirou o passaporte da gaveta e vai para Nova York. A gente está ainda na reta final dessa pandemia, mas finalmente abriram-se as fronteiras e eu tive essa oportunidade de remarcar a minha viagem para esse final de ano. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cerca de 2.200.000 passageiros passaram pelo aeroporto de Guarulhos em setembro deste ano. 60% a mais que no mesmo mês do ano passado. Já em comparação com setembro de 2019, o movimento foi menor, 33,8%. Levando em conta apenas voos internacionais, 10.800 passageiros passaram por dia pelo aeroporto de Guarulhos, muito mais que os 3.700 de setembro de 2020. Este corretor de imóveis aproveitou a queda de casos da Covid para viajar pelo país com a família. Vão em quantas pessoas? 6 pessoas. Vão ficar quantos dias em Salvador? 6 dias lá. A retomada das viagens já se reflete no movimento de aeroportos como o de Guarulhos, por exemplo. Mas existe um lugar onde essa expectativa é ainda maior. Terminal do Tietê. Essa é a maior rodoviária do Brasil. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Transportes Terrestres de Passageiros, o aumento na venda de passagens aqui nos próximos meses deve ficar em torno de 61%. Este cozinheiro saiu do Nordeste rumo ao Sul para trabalhar. Tá vindo da onde? Tá indo para onde? Estou vindo do Maranhão, de São Luís do Maranhão, e estou indo para Gramado. Atravessar o Brasil? Atravessar. Você se sente seguro para fazer essa travessia? Sim, tranquilo. Para a CNC, a expectativa inicial era de que o turismo alcançaria a recuperação das receitas no final de 2022. Mas os resultados de setembro e as vendas para o fim de ano animaram os representantes do setor. Essa recuperação plena ainda deve demorar aproximadamente 7, 8 meses para se concretizar. De qualquer forma, um cenário bem mais positivo do que aquele que se vislumbrava no final do ano passado. Então, a tendência é que o setor feche o ano de 2021 com um faturamento de aproximadamente 415 bilhões de reais. Olha, essa reportagem que você acabou de assistir foi sobre a retomada do turismo. Existe uma grande expectativa para os próximos meses, porque, segundo especialistas, espera-se que as festas e também a vacinação contra a Covid possa agitar aí o deslocamento das pessoas em viagens. A reportagem sobre as novidades da Campus Party você vai assistir ainda nesta edição do Rede TV News, então aguarde, ok?
Bom, agora a notícia é sobre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, que anunciou hoje que vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu trechos de uma portaria que impedia empresas de demitirem funcionários que não se vacinaram contra a Covid-19. A portaria foi publicada no dia 1º de novembro e considerava a cobrança do passaporte de vacina uma prática discriminatória. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, afirmou que um funcionário não vacinado pode colocar em risco os outros trabalhadores. O ministro do STF ressalvou, no entanto, que a demissão deve ser a última medida. Onyx Lorenzoni disse que vai pedir para a discussão ser levada ao plenário do Supremo, mas que a ressalva do ministro Barroso já foi um avanço. O que se estava construindo no Brasil é que se não vacinou, vai para a rua. Não. Há questões importantes do ponto de vista da liberdade individual, do direito de escolha das pessoas, mais ainda as questões de comorbidade. Iremos entrar com agravo regimental para levar essa discussão para o plenário do Supremo Tribunal Federal, onde vamos ainda, se Deus quiser, ter ainda novos ganhos e novas seguranças para que a relação entre o empregador e o trabalhador seja equilibrada, o que é mais importante, justa. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que seja permitida a exigência do passaporte da vacina contra a Covid-19 em eventos culturais financiados pela Lei Rouanet. A ação questiona uma portaria da Secretaria de Cultura que veta a exigência do documento. O Ministério Público argumenta que não cabe à Secretaria determinar medidas de combate à Covid-19. A ação será julgada pela 3ª Vara Federal em Brasília. Vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.146.000 pessoas já se recuperaram da doença, 196.000 estão em acompanhamento e, desde o início da pandemia, mais de 611.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. E como a gente falou antes, com a retomada dos eventos em São Paulo, os portões da Campus Party foram abertos. E no tradicional encontro de tecnologia, tem gente de vários lugares do Brasil se divertindo presencial e virtualmente. Elas estão de volta e eles também. Depois de 2 anos, chegou a hora de dormir fora de casa finalmente. Finalmente, saudade já desse evento presencial. Já com as 2 doses, testados, senão a gente não estaria nem aqui no evento. Todo mundo aqui, todo mundo testado, todo mundo já vacinadinho. O Igor viajou pouco mais de 1.400 quilômetros da Bahia até São Paulo só para acompanhar o evento de tecnologia, famoso por proporcionar internet rápida e experiência de aventureiro. Vida de campuseiro não é fácil não, hein? Aqui a gente tem que encher na mão mesmo, né? Mas vale a pena o esforço? Podia ter ficado no hotel, né? Mas senão não tem essa conexão com a galera. Mas não vai ter graça, né? Não tem a graça. 3.000 pessoas devem passar pela cidade tecnológica até segunda-feira. 97% a menos do que antes da pandemia, quando cerca de 120.000 pessoas se divertiam aqui. Quem não quis ou não pôde participar da Campo Party está acompanhando a programação virtual do evento. É o nosso novo metaverso, né? É a mistura do digital com o presencial. Tem conteúdo na internet, nos nossos canais, Omnichannel, e tem as experiências presenciais que a gente está colocando aqui. O Tiago preferiu vir ao encontro presencial para acompanhar palestras e workshops sobre empreendedorismo. Ele quer fazer sucesso na internet. Eu vim para cá para pegar a experiência pessoal, né, que já tem muitos seguidores, para me dar mais dicas para ver o que eu faço para ter um canal de sucesso, né? Levando, no caso, o humor, né, que é uma novidade aí para o mundo do gamer. Na edição desse ano tem robôs e simuladores para quem gosta de se aventurar nas pistas ou no ar, pilotando drones ou voando de asa delta. Sobrevoou onde, hein? Olha, eu tava ali pelos Alpes, pelas montanhas, não era no Brasil, não. A Campus Party vai até a próxima segunda-feira no Centro de Eventos do AMB em São Paulo. O ingresso custa a partir de R$ 225. 2022 vem aí, estamos de volta. 2022 vamos estar em São Paulo, Brasília, Goiânia, Pernambuco, vários estados do Brasil. E só de a gente fazer esse recomeço, essa nova chamada para ter todos os campuseiros aqui, já nos deixa super alegres, felizes e com muita esperança para o futuro.
Tomara, assim seja, né? Olha, o bairro mais antigo da capital carioca, Santa Teresa, reserva atrativos que deixam turistas e moradores encantados com o charme desse cantinho boêmio no Rio de Janeiro. Nas ruas do bairro, ele está por todos os cantos. Não é possível imaginar Santa Teresa sem o charmoso bondinho que corta as vias de um dos lugares preferidos dos cariocas e turistas. O passeio tem cenários bucólicos e vistas de tirar o fôlego. Lindo, lindo, um passeio lindo, 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 um local maravilhoso aqui. A gente indica o passeio, muita casa histórica, locais bem bonitos mesmo, um motorista aí, gente boa também, então dá para... Recomendo o passeio. O passeio é bem interessante, bem legal mesmo. Este símbolo carioca não é importante apenas para o turismo. Ele é fundamental para comerciantes e moradores de Santa Teresa. Como o bairro é carente de transporte público, eles dependem do bonde, mas atualmente não se sentem atendidos. Muitas vezes é difícil pegar o bondinho porque ele está lotado de turistas. Os horários também não ajudam. E em dias de semana, o bondinho só funciona entre 8 da manhã e meio-dia, com intervalos de meia hora. Depois ele circula de 20 em 20 minutos, mas só até as 4 da tarde. Tem uma opinião de alguns moradores, algumas eu me incluo nelas, que ele é mais turístico do que ele era concebido antes. A passagem é cara, custa R$20, mas os moradores cadastrados podem viajar gratuitamente. Antes de descarrilar em 2011, custava apenas 60 centavos. O acidente deixou 6 mortos e 57 feridos e paralisou o bondinho por 6 anos. Na retomada, ele voltou mais seguro, sem os estribos que permitiam viajar em pé do lado de fora. Era de uma empresa chamada Ferrocarril Carioca, depois ele passou de propriedade da Light e nos anos 60 ele se tornou do governo do estado. Desde então ele vem sofrendo com sucateamento, né? Várias vezes tentaram cancelar, terminar com bonde, como foi feito com o resto da cidade. E isso foi um trabalho de muita luta dos moradores, né, para manter o sistema funcionando. Os moradores também cobram a ampliação do sistema. O Estado até hoje não concluiu as obras até a estação Paula Matos. E isso deixou parte do bairro sem o bondinho. É simplesmente você tirar a prédio de Ipanema, é tirar o trilho do bonde daqui, é o mesmo efeito. Porque tira o encanto. Então, que este encanto se estenda e continue fazendo efeito sobre visitantes e moradores de Santa Teresa. Em nota, a Secretaria Estadual de Transporte informou que o governo do estado tem um projeto de concessão que prevê novas linhas de transporte para ligar o centro do Rio de Janeiro ao bairro de Santa Teresa. Já a manutenção e gestão de todo o sistema é de responsabilidade da iniciativa privada. A nova gestão estuda também a possibilidade de ampliação dos horários dos bondes. Asas se abrem para a liberdade. Um projeto de pesquisadores e biólogos de Minas Gerais tenta proteger uma espécie de papagaio que está ameaçada de extinção. Nesta semana, as aves resgatadas das mãos de traficantes voltaram a voar. Veja na reportagem de Patrícia Contaldi. Esse é o papagaio do peito roxo. Nas mãos dos traficantes de animais, eles são mercadoria. Essas imagens mostram a apreensão de 120 papagaios e araras transportados em situação de maus tratos em uma rodovia no interior do Rio de Janeiro. As aves estavam amontoadas em caixas de papelão, sem ventilação. A dupla presa confessou que os papagaios foram comprados em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e seriam revendidos por até R$15 mil. Uma das causas do desaparecimento dos animais é o tráfico, o comércio, né, para atender principalmente a necessidade, a vontade das pessoas de ter animal em casa. O tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilícita no Brasil, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e armas. Entre os alvos preferidos estão os papagaios do peito roxo. A população dessa espécie é pequena e corre o risco de desaparecer na natureza. A bióloga Fernanda é presidente do Huaitá, um instituto de pesquisa e conservação que trabalha principalmente no resgate e reabilitação de animais silvestres vítimas do tráfico. Nos últimos meses, todos os esforços da equipe ficaram voltados para os cuidados de 20 papagaios do peito roxo. É como se fosse uma clínica de reabilitação. Após tanto tempo vivendo em cativeiro,
As aves precisam reaprender a procurar o próprio alimento. São técnicas científicas já estudadas que a gente aplica para esses indivíduos, né? E depois a gente avalia se essa técnica foi efetiva e os indivíduos que a gente julgar aptos para soltura são selecionados para vir para essas áreas de soltura. Após toda a preparação, os papagaios foram transportados para uma cidade do interior de Minas. Ainda passaram alguns dias no viveiro para se acostumarem ao clima e o ambiente da nova casa. Até que chegou o grande dia. Emocionada, a equipe decidiu que era a hora da soltura, da liberdade. Ver eles voando, vocalizando, a gente já tem observado várias coisas super bacanas. Eles estão se alimentando de frutinhas nativas, estão explorando bastante o ambiente, ou seja, estão dando muito orgulho para a nossa equipe e a gente acredita que eles vão se adaptar muito bem a essa vida livre. Um grave acidente envolvendo um ônibus fretado ocorreu hoje de manhã na rodovia Oswaldo Cruz, em São Paulo. O repórter Ranieri Zoccoli traz mais informações para a gente. Teve vítimas nesse acidente, né, Ranieri? Boa noite para você. Oi, Augusto. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Infelizmente, 6 pessoas morreram, entre elas uma criança, e 46 ficaram feridas. Muitas vítimas, inclusive, ainda estão sendo atendidas, estão internadas em hospitais de Ubatuba, São Luís do Paraitinga e também em Taubaté. A gente lembra que esses hospitais, inclusive, eles não informaram o estado de saúde dessas pessoas. A rodovia Oswaldo Cruz, relativamente, é uma rodovia pequena, né, Augusto? Ela tem pouco mais de 90 quilômetros de extensão e liga a cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, até Ubatuba, no litoral norte aqui de São Paulo. O tráfego da rodovia só foi liberado por volta das 4 horas da tarde, após 10 horas de interdição. As causas desse acidente ainda não foram divulgadas. A gente sabe que a perícia, né, está no local, inclusive estão analisando os destroços desse ônibus e também o trecho da pista onde aconteceu esse acidente em São Luís do Paraitinga. A gente tem a informação, inclusive, né, que a polícia está investigando essa causa. As pessoas que estavam passando ali naquele momento, né, no momento do acidente, elas usavam o celular e fizeram imagens. É o que a gente vai acompanhar aqui na reportagem. Com o impacto no solo e na mureta de proteção, passageiros foram arremessados do ônibus. Alguns ficaram estendidos no asfalto, outros encostados no guarda-rail, à espera do socorro. Meu Deus, gente morta, cara. Meu Deus, cara. Este grupo estava no ônibus e saiu ileso, mas deixou o local abalado. Este homem disse que alguns passageiros pertencem à área da saúde. Várias pessoas, a gente é socorrista, algumas eram enfermeira. Qual fatalidade? Teve vários óbitos. Criança? Tem criança também. Você tá bem abalado. Vocês são de que bairro de São Paulo? São Paulo, capital, região de Interlagos. Qual o seu nome? Josué. O teto do veículo ficou totalmente destruído. Poltronas foram parar no meio do mato. Viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e iniciaram o trabalho de resgate. Algumas pessoas foram enroladas em mantas térmicas e levadas a hospitais da região. O acidente provocou a interdição da pista. Longas filas se formaram e a rodovia literalmente parou. Só veículos funerários, da Polícia Técnico-Científica e rodoviários tiveram acesso ao local da tragédia. Uma passageira contou que o motorista perdeu o controle da direção depois de ser fechado por um carro. A informação não foi confirmada pela Polícia Rodoviária. Através da investigação que vai ser feita pela Polícia Civil e a perícia que está sendo feita pela Polícia Técnico-Científica, nós saberemos aí de fato o que aconteceu. O coletivo, que estava no sentido de Taubaté, no Vale do Paraíba, levava 66 pessoas e tombou em uma curva no quilômetro 76, num trecho de serra, na altura de São Luís do Paraitinga. Apenas 12 passageiros saíram ilesos. A maioria teve que ser internada. Momentos antes do acidente, o motorista havia sido parado e orientado por agentes do Departamento de Estradas e Rodagem a retornar, já que desde 2014
Ônibus e caminhões com um comprimento superior a 7 metros são proibidos de trafegar na rodovia. O coletivo saiu de madrugada da zona oeste da capital paulista e tinha como destino a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o veículo estava com as licenças em dia. Em nota, a direção da Arca, dona do ônibus, disse que está dando suporte às vítimas e que só vai se pronunciar após o laudo da Polícia Científica. Atenção para a notícia de última hora. Agora há pouco, um tiroteio em um shopping de Sorocaba, no interior de São Paulo, assustou moradores e frequentadores. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, os clientes aparecem correndo e as portas das lojas sendo baixadas. Funcionários e clientes saíram correndo, alguns permaneceram trancados dentro das lojas e até o momento não temos ainda informações sobre feridos, nem a causa desse tiroteio. Uma adolescente de 13 anos que desapareceu no Distrito Federal foi localizada no interior do Ceará com um homem de 37 anos. A menina saiu de casa em Samambaia, no Distrito Federal, por volta das 6 da manhã do último dia 5. A jovem estaria a caminho da escola. As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança. No final do dia, a família descobriu que ela não apareceu no colégio e procurou a polícia. Na última quinta-feira, a adolescente foi localizada pela polícia no interior do Ceará. Ela estava com um homem de 37 anos com quem se relacionava pelas redes sociais. O homem e a adolescente foram levados para a delegacia de Sobral, no interior do estado, onde prestaram depoimento. Ele foi preso. Segundo a polícia, a menina saiu do Distrito Federal e desembarcou no aeroporto de Fortaleza em 6 de novembro, um dia após o desaparecimento. Em seguida, ela foi para o município de Massapê, a quase 300 quilômetros da capital cearense. Ela está bem e sob os cuidados da Polícia Civil do Estado do Ceará. O sucesso da operação se deu à ação integrada entre a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Civil do Ceará. Tão logo ela possa regressar ao Distrito Federal, nós passaremos informações do regresso. A mãe não quis gravar a entrevista. Por telefone, disse que a menina não tinha problemas em casa e nem na escola. A adolescente deve retornar para o Distrito Federal na próxima terça-feira. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Para você, um excelente fim de semana e bom feriado. Boa noite para você e até segunda.